Conselho Monetário Nacional, CMN. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é o órgão normativo responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, ou seja, é a instância de coordenação da política macroeconômica do governo federal. É no CMN em que se decide a meta para a inflação, as diretrizes para o câmbio e as normas principais para o funcionamento das instituições financeiras, entre outras atribuições. Compete ao Banco Central do Brasil, BCB, garantir o cumprimento das normas do CMN. O BC monitora e fiscaliza o sistema financeiro e executa as políticas monetária, cambial e de crédito. Lei nº 4.595/64, Objetivos do CMN, artigo 3º. São eles: i. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Segunda, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Terceira, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Quarta, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Lei nº 4.595/64, Competências ou funções do CMN, artigo 4º. 1. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e à venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. 2. Fixar a meta anual de inflação e os respectivos intervalos de tolerância, observação e, atualmente, o CMN deve estipular as metas anuais com 3 anos de antecedência. 3. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. 4. Coordenar as políticas monetária, estabelecendo as suas metas, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. 5. Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. 6. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. 7. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. 8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. 9. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos e comissões, e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover benefícios nas atividades rurais. 10. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. 11. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. 12. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. 13. Delimitar, com periodicidade não inferior a 2 anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. 14. Autorizar o Banco Central e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado. 15. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. 16. Estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos da Lei N. 4595/1964. 17. Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes, que vigorem nas praças de suas matrizes, em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem se estabelecer. 18. Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. Composição do CMN.
O CMN é constituído pelo 1. Ministro de Estado da Fazenda, que o presidirá. 2. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento. 3. Presidente do Banco Central do Brasil, Bacen. Os seus membros reúnem-se ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente, por convocação do seu presidente, para deliberarem sobre assuntos relacionados com as competências do CMN. Item: os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo Bacen. Banco Central do Brasil, Bacen ou BCB. Características. Item: o Banco Central do Brasil é autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação ministerial, Lei Complementar nº 179 de 2021, com sede e foro em Brasília, DF, e atuação em todo o território nacional, embora suas representações estejam restritas às capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Item: dotado de personalidade jurídica e patrimônio próprio. Item: é dotado de autonomia plena, conforme LC nº 179 de 2021. Art. 6º. O Banco Central do Brasil é autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei complementar ou de leis específicas destinadas à sua implementação. Item: é o principal órgão executivo do sistema financeiro.